autoridade está posicionada no céu, no nome, repreende o espírito da morte, não se livra as forças da vontade, liberta as crianças, pré-adolescentes, liberta, meu Deus, os jovens, os adultos, os anciãos, visita as ovelhas perdidas da casa de Israel, os filhos pródigos, Pai, que o Senhor possa estar encaminhando, trazendo a tua santa casa. Nós colocamos tudo nas tuas mãos, esta noite, Pai, a santa palavra, a ministração. Fala conosco, Pai. Nós lemos a palavra, meditamos, mas o Senhor pode ir um pouco além, o Senhor pode falar com a tua igreja de uma forma especial. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Romanos 8:28. Quem achou que fica no sino, por favor? Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados para o seu decreto, que é o cantado só se fala para o seu propósito, tá bom? Poder sentar. Irmão, essa expressão de crença para aqueles que amam a Deus, né? Às vezes acontece muita coisa, situações difíceis, adversidade, lutas, batalhas, sofrimentos, né? Mas é para o nosso desenvolvimento espiritual. Paulo falando que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que Deus chamou para o seu propósito. E muitas das vezes, quando Deus chama um homem, uma mulher para o propósito do Senhor, às vezes pode vir uma adversidade, pode vir dificuldades, pode vir lutas, né? Nada é 100%, nada é perfeito 100%, né? Às vezes, mesmo que seja tudo na presença de Deus, mesmo que seja os dois evangelhos, né? Não vai deixar de passar por luta, não vai deixar de passar por dificuldade, não vai deixar de passar por uma batalha. Mas mesmo na adversidade, mesmo na dificuldade, mesmo na luta que nós passamos, o Senhor às vezes permite, existe a permissão, vontade permissiva de Deus. E eu não desejaria certas coisas, mas Ele permite, por causa da nossa dureza do coração, porque nós não oramos, porque nós não pedimos a direção de Deus, e aí vem a vontade permissiva de Deus. Eu não desejaria, mas Ele permitiu aquilo. Mas mesmo no erro, mesmo na dificuldade, mesmo na adversidade, Deus permite para que nós tenhamos experiência e nós vamos crescer espiritualmente, né? Crescer espiritualmente. E existe a vontade soberana de Deus, que é a vontade perfeita do Senhor, de nós estarmos no centro da vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo aqui diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem situações que muitas das vezes, irmãos, como aconteceu com Jonas, né? Jonas saiu daquele propósito de Deus, né? Deus ordenou que ele fosse para um lugar, ele foi para outro, e ele ficou ali, aleluia, naquele porão, foi para o peito do peixe. Lá ele clamou o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor ordenou o peixe que o vomitasse, ok? Para o mar, para a areia, e Jonas foi cumprir o propósito de Deus. Mas eu acredito, irmão, que lá no peito do peixe, o Senhor ensinou algo a Jonas, que Jonas ele não pode desobedecer à voz de quem? Do Senhor, né? Nem aquela prova que ele passou, ficar 3 dias no peito do peixe, se viu, aleluia, para o próprio bem dele.
que muitas das vezes, irmão, Deus ele fala algo para mim, fala algo para você, ao nosso coração, e nós temos que obedecer, né? A Bíblia diz que é melhor obedecer do que o quê? Sacrificar. Que a desobediência, irmão, o pecado o quê? De feitiçaria. Como você desobedecer ao Senhor, aquilo que Deus te ordenou é como um pecado de feitiçaria. E todo pecado tem uma consequência. Mas quando Deus tem um propósito na nossa vida, existe, como eu falei para os irmãos, não está permitindo, Deus até permite para o nosso próprio crescimento lá na frente, para o nosso próprio desenvolvimento nas frentes. Olha, você pegou esse atalho diferente, você pegou esse caminho diferente, mas não era para você fazer dessa forma. Que muitas das vezes, irmão, muitos de nós agimos pelo coração. E a Bíblia diz que enganoso é o nosso quê? Coração. Quem o conhecerá? Quem vai conhecer o coração do homem? É o próprio Deus. Então nós temos que fazer tudo debaixo da direção de Deus. Nós temos que fazer tudo debaixo, né, da oração, da confirmação do Senhor. Nós precisamos ser Gedeão. Quando o Senhor disse, vai na tua força, homem valoroso, que eu sou contigo, né? Gedeão disse, ô Senhor, o Senhor é comigo, o Senhor é conosco, Ele está sobrevindo todas essas coisas. Gedeão no momento não entendia porque aquelas coisas estavam acontecendo, mas o Senhor falou que desde a época que o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, que o povo que saiu do propósito, saiu da posição, e estava sobrevindo todo aquele mal sobre eles. Louvado seja o nome do Senhor. E Gedeão ele queria uma prova para ver se Deus era com ele. Então o que foi que ele fez? Ele fez a prova com Deus. Aleluia. Daquele tapete, que o tapete, né, ficasse ali e só a grama molhada, depois que o tapete ficasse molhado, a grama seca. E Deus deu um sinal a Gedeão que era com ele, né? Mas Gedeão fez provas e provas de Deus. Então tem situações que vêm na nossa vida, irmão. Muitas das vezes, muitos de nós agimos mais pelo coração do que fazer prova de Deus qualquer, para ver se Deus está no negócio. E às vezes Deus não está no negócio, e aí vem sobreviver o quê? O mal. Mas mesmo sobreviver o mal, Deus tem um propósito na nossa vida, Ele nos ensinou. Olha, você foi por esse caminho, né? Você orou, você jejuou, você fez prova de mim, você pediu a minha direção, o direcionamento. Deus ele nos ensina, irmão, em todas as coisas. Em todas as coisas. Então aqui está dizendo que até no momento difícil, até no momento da nossa dificuldade, até o momento que a gente não pediu confirmação a Deus, Deus está trabalhando com Deus um propósito para o nosso crescimento espiritual. Então, às vezes você passou por uma situação, você aprendeu, agora você não vai passar a segunda dificuldade, porque você vai orar, você vai subir ao monte, você vai pedir a confirmação para ver se Deus está no negócio ou não está no negócio. Porque até mesmo está escrito que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Aquilo que vem acrescentar dores na minha vida e na sua vida, Deus não está no negócio. Amém? Mas quando aquilo ali não acrescenta dores, Deus está no negócio. Mas mesmo acrescentando dores, lutas, dificuldades, peleja, vai contribuir também para o meu próprio bem. Você errou, você não viu a direção a Deus, mas Deus te ensinou a aprender a ouvir a voz dele, a aprender a pedir a direção dele. Então Paulo disse que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que Deus tem um propósito. Aleluia, né? Então Deus tem um propósito na sua vida. E se você está passando uma luta em alguma área da tua vida, né? Financeira, sentimental, familiar, ministerial, faça orar. Passe a buscar a direção de Deus. Passe a buscar aquilo, porque está acontecendo essa situação, porque está acontecendo esse problema. Aí Deus vai falar no seu coração, porque Deus é o Deus que vê, e Deus é o Deus também o quê? Que fala. Mas às vezes, irmão, às vezes é porque está
estagnada, não ora, não jejua, não busca, não desce na presença do Senhor, e às vezes para nós nos limpar com nossos próprios entendimentos, mas crer no Senhor de todo o nosso coração. O que é se limpar com o próprio pensamento? É com pensar, seria Deus com o nosso pensamento, com o nosso intelecto, com a nossa própria ideia, não. Nós temos que buscar Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E aí você vai ver, irmão, que Deus vai direcionar. Você vê que quando Neemias chega em Jerusalém, ele não revela nada do que estava no coração dele. Aleluia, aleluia, o que ele ia fazer naquele lugar. Por um período ele ficou ali, fazendo demarcação do território, vendo toda a situação que estava acontecendo ali na cidade de Jerusalém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E depois que ele foi revelar o que ele ia fazer naquele local, e quando ele chega lá, irmão, louvado seja o nome do Senhor, Neemias já estava preparado, porque antes de ele ir, houve uma preparação. Neemias sentou, chorou, lamentou, orou, jejuou por 4 meses. Aí o rei ficou triste e deu a carta para que ele voltasse para Jerusalém, para reconstruir os muros que estavam caindo, as portas que estavam queimadas. Louvado seja o nome do Senhor. E Neemias nem imaginava, irmão, olha a intenção de Neemias, que quando ele chegasse em Jerusalém, aleluia, não ia ter luta, não ia ter prova, nem nada. Uma cidade que está toda o quê? Os muros caindo, as portas queimadas, o povo passando lá. Mas aí, irmão, você está enganado. Quando você está, aleluia, mesmo na direção de Deus, pode se levantar do dia, Sabalate, Jessé. Às vezes você está passando por perseguição, por luta no casamento, da família, tudo. Mas se você estiver buscando a Deus, esse versículo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, segundo o seu propósito. Você vai orar mais, você vai buscar mais, você vai descer mais, você vai pedir para que Deus resolva a situação. E nesse você buscar, você consagrar, você descer na presença do Senhor, vai servir para o seu crescimento espiritual. Você vê que Deus deu muita revelação a Paulo, as excelências das revelações. Ele disse que viu um homem que subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que não era lícito ser contado. E mesmo assim Deus colocou um espinho na carne de Paulo. Colocou um espinho na carne de Paulo. Era o mensageiro que eu perseguia. E Paulo orou 3 vezes para que o Senhor tirasse. Mas Deus não tirou. É por isso que ele escreveu isso aqui: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daquele que tem o propósito. Porque Deus não queria ver no coração de Paulo um coração feio, orgulhoso. E aí, quando ele orou, o Senhor só disse a Paulo uma coisa: Paulo, a minha graça te basta. A graça do Senhor, irmão, o poder dele, que precisamos buscar, que precisamos do quê? Nos humilhar diante dele. Aí Paulo disse: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É quando eu estou fraco que eu estou o quê? Forte. Mas para você estar forte, irmão, você tem que descer, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que renunciar. O evangelho é renúncia. A Bíblia fala que ele tem que renunciar tudo por amor do Senhor, e assim mesmo não pode ser um discípulo do Senhor. E para nós sermos um discípulo, nós temos que renunciar às vezes algo que está impedindo o nosso crescimento espiritual. O nosso crescimento espiritual. E ali o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. E Paulo entendeu que a graça era o poder de Deus, que toda vez que ele buscava, se aperfeiçoava nele. Então tem coisa da nossa vida, irmão, que nós não entendemos agora, mas depois nós vamos o quê? Entender. Não vai adiantar mais se aborrecer, se chatear, brigar.
Mas se você olhar com os olhos da carne, com os olhos da vista, você vai estar batido, triste, contristado, né? Você vai pensar até que você perdeu a sua juventude. Meu Deus, será que eu perdi minha juventude? Será que eu perdi tempo? Tudo com isso aí? Meu Deus! Mas se você buscar o Senhor, Deus é Deus de revelação. Deus é Deus que mostra. Paulo, ele, naquele momento que ele respirou, ele buscou a Deus. E Deus revelou e disse: meu servo, a minha graça te basta. O meu poder vai o quê? O meu poder se abençoa das suas fraquezas. Aí Paulo disse: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Quando eu estou forte, né? A pessoa se sente forte, aí que está um perigo. Então, irmão, muitas coisas vai contribuir para o bem daqueles que buscam Deus. Então, quando falo todas as coisas, porque não pense que Deus só trabalha na vida do homem quando está tudo certinho, não está tendo luta, não está tendo perseguição, não está tendo sofrimento, não está tendo prova, não está tendo nada. Não, irmão, não pense assim não. Deus trabalha nas dificuldades, Deus trabalha no dia mal, Deus trabalha no dia da aprovação, Deus trabalha no dia da dificuldade também, para que o homem, irmão, não venha ter um relaxamento espiritual. Porque existe um relaxamento espiritual. Tanto é que lá em Apocalipse diz: não tenho nada contra ti. O que eu tenho é de largar-te as primeiras obras e o primeiro amor. Aí o que é que Deus diz? Se arrependa e volte às primeiras obras e o primeiro amor. Então, o desejo de Deus, irmão, mesmo nas dificuldades, nas adversidades da vida, é que o crente desça a busca. Essa luta que você está passando, esse deserto espiritual, esse processo de fé que você está passando, ele pode contribuir com o seu próprio bem, se você está buscando a Deus, se você está apresentando a sua família, seu casamento, a sua casa, o seu ministério, a sua vida, vai servir para o seu próprio crescimento. A desobediência de Jonas foi que ele lá no ventre do peixe, ele buscou o Senhor. Lá ele conversou com Deus. E nosso Deus, como é Deus misericordioso, né? A tua ira não muda para sempre, é compassivo, tem misericórdia dele, para que ele cumprisse o quê? O propósito dele na cidade de Nínive. Então, irmão, tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Ah, Paulo, eu estou passando por uma luta difícil, uma prova difícil. Peça a direção a Deus, peça o direcionamento ao Senhor. Peça a direção a Deus, o que é que Ele quer que você, o que é que nós façamos, irmão. Faça uma campanha com Deus de 7 dias, de 14 dias, de 21 dias. Entre um propósito santo com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Deus respondeu a Paulo, que sua graça dele bastava, porque Paulo perseguiu muita gente. E ele ia ser perseguido. Deus tinha naquele momento para Paulo é a graça, era o poder, era o conforto. O Senhor disse que ele ia ser um vaso, que ele ia sofrer por amor do Senhor, que ele ia padecer por amor do Senhor. Já estava decretado isso. Mas não é porque você está sofrendo, porque está vindo levante, calúnia, tanta coisa contra a sua vida, que você vai deixar a cruz, que você vai deixar o Senhor, vai contribuir para o seu crescimento espiritual, para o seu avanço espiritual. Então, amado, eu não sei o que é que você está passando, eu não sei o que é que você está pensando, mas o texto diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que Deus tem um propósito. E Deus tem um propósito grande na sua vida. Deus tem um propósito grande. A Bíblia diz para nós corrermos a carreira que foi proposta para o Senhor. Tem coisas que às vezes você não entende. Você se evangelho, irmão, não está ausente de quê? De provas, não. A Bíblia diz que no mundo tem Deus o quê? Mas tem ano. Ele venceu o mundo. E você vai vencer também.
Mas para você vencer, você tem que estar cheio, você tem que buscar a presença do Senhor, você tem que ter compromisso com Deus, você tem que se envolver com as coisas de Deus. Você tem que se envolver. Será, irmão, se na minha vida e na sua vida tivesse tudo legal, né? As contas bancárias cheias, né? Os mantimentos, né? Prosperando, um carro do ano, zero, né? Será que nós estamos no mesmo posicionamento que nós estamos aqui? Será que nós estamos crescendo? Será que nós estamos com compromisso com o Senhor? Às vezes Deus permite alguma adversidade na minha vida e na sua vida, para que nós possamos verdadeiramente estar no centro da vontade dele, estar na vontade perfeita dele, estar no querer dele. E não diga, irmão, diante do Senhor que houve alguma perca, não, irmão. Deus é Deus de restituição. Deus é Deus que restitui os anos perdidos. Ele diz que no lugar da vergonha será dupla o quê? Dupla honra. O trabalhar de Deus não é quando as coisas estão tudo perfeitas, não. O trabalhar de Deus é no momento difícil, é no momento da adversidade. É naquilo que você está passando. E quero lhe dizer, no que você está passando, Deus quer usar também você na sua história. Às vezes você passa coisas, ou passou muitas coisas no mundo, e aí você está passando coisas no Evangelho, para também aumentar seu testemunho, para aumentar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, sua experiência com Deus. Muitas das vezes você está passando por algo no Evangelho, para a tua maturidade, para você amadurecer também. Mas eu e você só precisamos de uma coisa: perseverança, paciência. Lá em Tiago disse assim: não viu a paciência de Jó? De qual foi o seu fim? Jó foi paciente, irmão. E o que está precisando mais, nós temos é paciência. Jó passou por muita coisa, tocaram na família, na saúde, nas finanças. O diabo tentou tirar tudo de quem? De Jó, mas contribuiu para o próprio crescimento de Jó. Você não viu em nenhum momento Jó o quê? Blasfemar e só tinha um cante. No reino da minha mãe não reclamarei. Deus me deu deste honor. Louvado seja o nome do Senhor. Depois ele esperou de alguém do seu lado que lhe desse uma palavra, irmão. No momento da adversidade, no momento da crise que ele estava passando, uma palavra de conforto, de amor. Ela disse: Jó, amaldiçoe teu Deus e morre. Lançou logo um secreto da vida de Jó. Mas Jó disse: não, recebeu o bem de Deus e não mal. Meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Seu Redentor vive, irmão. E se você descer a orar, ele vai se levantar a teu favor. Depois ele esperou algo dos seus amigos. E seus amigos veio com uma acusação contra a vida de quem? De Jó. Mas Jó já defendeu a sua integridade. Porque uma pessoa íntegra, que não se deixa de corromper, que defende a sua integridade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, depois, irmão, ele questionou com Deus a sua própria integridade. E Deus disse, apareceu para ele e disse assim: Jó, quando eu criei o mundo, você estava onde? E o Senhor foi falando com ele. E aí ele entende que no 42 ele disse assim: Senhor, eu sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos, dos teus pensamentos pode ser o quê? Frustrado. Então tem coisas que servem para o nosso próprio crescimento espiritual. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Jó disse: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, para meus olhos te ver. E aí Deus deu mais uma missão a Jó, que Jó orasse pelos seus amigos. E quando Jó começa a orar pelos seus amigos,
Deus muda o cativeiro de Jó. Porque os amigos de Jó acusaram Jó, falaram muita coisa que Deus não mandou, mas eles começaram o quê? A orar. Deus mudou o cativeiro de Jó. Interessante, irmão, que Jó, ele não estava em pecado. Jó estava sendo provado. E muitas das vezes nós estamos sendo provados. Talvez você te vai amar, você te vai perdoar, né? E Deus disse assim: te ouvirei. Imagine, ele perdeu a família, teve a luta da saúde, né? Foi 3 áreas da vida de Jó, mas Deus disse que eu ouvi ele, que ele não estava em pecado, ele estava sendo provado. E quando ele começa a orar, Deus mudou o cativeiro de Jó. E seu último estágio foi melhor, maior do que o primeiro. Então, irmão, que coisas que contribuem para o nosso próprio crescimento. Jó só conhecia a Deus que eu ouvi falar. E agora ele passa a ver a Deus. Aquela aprovação, aquela luta contribuiu mais para ele conhecer o Senhor. E lá em Jó 3:5 diz: o que eu temia sobreveio, né? E o que eu receava aconteceu. Quer dizer, aquilo que ele temia, né? Aconteceu. Então, Jó, Deus também tirou o receio e o temor do coração de Jó. Porque toda a madrugada que ele fazia ao local, ele dava sacrifício, pensando que os filhos deles pecou contra quem? Contra Deus. E ele tinha esse temor. Então, sobreveio aquilo que ele temia, aquilo que acontecia. E é por isso que nós não podemos temer nada. A gente não podemos recear nada. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Aquele que teme é perfeito no amor, porque aquele que teme traz pena para si mesmo. Está lá em João. Então Jó tinha dito, irmão, que na minha vida e na sua vida nós possamos colocar essa palavra no nosso coração hoje e guardar, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Essa situação, essa prova, essa luta, esse levante, essa perseguição está contribuindo para o seu próprio crescimento, para que você ore mais, para que você desça mais a madrugada, para que você peça mais o que é a direção a Deus, para que você tenha momentos que Deus ele manda até para nos calar, né? Vós calareis e eu pelejarei por vós. Então, a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor. É Deus que vai pelejar por você. É Deus que vai pelejar pela tua casa, pela tua família, pelo teu casamento. A peleja do Senhor. É por isso que a Bíblia diz, irmão, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra os principados, as potestades, o denominador, as forças do mal, as forças ao contrário. Então, nós precisamos entender isso. Porque se a gente lutar contra a carne, contra o sangue, não vai adiantar nada. Que a nossa luta não é contra o nosso próximo, não é contra o ser humano. A luta nossa é contra o nosso inimigo invisível, Satanás. Porque está escrito que ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Então, irmão, esse momento difícil, essa provação que você tem passado, essa luta que você tem passado, né? Ela pode gerar crescimento espiritual. Porque lá em João 3:8 está escrito: o vento sopra e ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo nascido do Espírito. Então, se o vento ele vem e vai, a gente não sabe para onde vem nem para onde vai, a gente só sente ele. É a mesma coisa a aprovação. A aprovação ela vem e depois ela vai. Mas na hora da provação que ela vem e ela vai, a igreja precisa tirar o quê? O proveito dela. E você vai tirar o proveito como? Subindo ao monte, orando, lendo mais a Bíblia, descendo, buscando, se fortalecendo. Aí vai contribuir com o seu próprio crescimento espiritual, como o crescimento de Jó. Jó naquele momento passou uma prova pequena, uma prova de quase 9 meses,
Mas, lá no final, o Senhor disse: eu conhecia só meu Senhor, que eu ouvi falar agora, os meus olhos veem o Senhor. Ele passou a contribuir. E eu lhe digo, irmão, Deus só prova que ama. Deus só prova aquele que vai suportar a provação. Amém, irmão? Então, se você está sendo provado, é porque Deus te ama. Ele quer ver o seu crescimento, Ele quer ver o seu entendimento abrir. E você aprender, não só conhecer Ele e ouvir falar, mas você ter uma experiência especial com você hoje. E a maioria da igreja, a nossa experiência com Deus é do sofrimento, é da perseguição, é do levante, é nas coisas de atrás de bastidores que você não vê, mas Deus consegue ver. Mas Ele está dizendo: meu servo, não brigue, não discuta, não faça nada, vai ser para o seu próprio quê? Crescimento espiritual. Então eu quero declarar de novo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que Ele chamou segundo o seu propósito. E grande é o propósito, grande é o chamado, grande é as coisas que Deus ainda tem para fazer na tua vida. A sua história não terminou aqui. Deus vai escrever novos capítulos na sua vida. Assim como Ele fez com os homens do passado, Ele vai fazer também na sua vida. Se Ele te escolheu, Ele vai fazer a terra para avião na tua vida. Não limite o Senhor, deixe que o ilimitado dele entre na tua vida. O apóstolo Paulo, ele percebeu, mesmo com os espinhos, Deus não ia parar de usar a vida dele, porque o Senhor já tinha liberado que a graça, o poder do Senhor estava sobre a vida dele. E não se esqueça disso, que a graça de Deus e o poder de Deus está sobre a tua vida. Levante, fique de pé, esteja a sua mão direita para voltar e diga assim comigo 3 vezes com o pé, 3 vezes com o pé. Diga assim: Senhor, Senhor, tua graça, basta. Diga: Senhor, Senhor, a tua graça, me basta. Diga: Senhor, Senhor, a tua graça, me basta. Coloque a mão no coração. Senhor, a tua graça, o teu poder, a tua virtude nos basta. Tem pessoas aqui que têm passado por muitas perrengues, passado por perseguição, por levante, Senhor. Mas o Senhor liberou para nós nesta noite que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Senhor. Então essa luta, essa provação vai cooperar para o crescimento, vai cooperar para o desenvolvimento desse homem, desta mulher, Pai. Então eu te peço, derrame mais graça, derrame mais unção, derrame o teu poder, traz um revestimento para a tua igreja, Pai. Coloque toda a armadura do céu sobre nós, capacete da salvação, a coraça da justiça, seja o nosso lombo. Coloque o escudo da fé para atacar todos os dados gramados do maligno, Senhor. Coloque a espada do Espírito, Senhor. Coloque o cinturão da verdade. Calça o esperto, evangelho da preparação. Reverte este homem, reverte essa mulher. Homem de Deus, mulher de Deus, Deus está contigo. Ele falou para Josué: não te deixarei, não lhe desampararei, estarei todos os dias contigo, até a consumação do século. Deus não desampara os seus. Deus está contigo. E o Senhor diz: filha minha, filho meu, continue marchando, porque eu estou marchando na tua frente. Ah, Espírito Santo, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque todas as coisas estão cooperando para o crescimento, para o desenvolvimento pessoal de cada um de nós aqui, Senhor. Ajuda o meu irmão, ajuda minha irmã, coopera com ele, Pai. Tire toda a debilidade, tire toda a fraqueza, meu Senhor. Ajuda ele a descer mais, ajuda ele a orar mais, ajuda ele a entender, Senhor. Se ele me buscar nesse período, meu Pai, no dia da provação, ele vai te dar proveito, ele vai crescer em ti. É como o apóstolo Pedro disse: Senhor, há de descer a graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a majestade para sempre. Fale com Deus agora.
Diga, meu Senhor, me fortalece, me ajuda a eu perseverar. A libertade da tua boca que eu te encherei. Abre a tua boca que eu encherei. Abre a tua boca, fala com Deus. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Mas o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Oh Espírito Santo, fortalece a tua igreja. Ajuda a tua igreja, Senhor. Oh Espírito Santo, coloque mais o desejo de orar mais, de buscar mais, de estar no centro da tua vontade, de estar no centro do teu querer, de falar do teu amor para os pecadores, de sair para evangelizar, de sair para visitar, de se envolver com as tuas obras. Oh, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vem sobre a tua igreja, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Queremos o teu fortalecimento, queremos a tua ajuda, queremos a tua força, Pai. Queremos estar, meu Pai, no centro da tua vontade. E o melhor lugar do mundo é estar no centro da tua vontade, meu Senhor. Ajuda, meu Deus, a tua igreja. Ajuda cada um de nós. Oh Espírito Santo. Oh Deus Israel, que toque na nação. Toque na tua igreja, meu Deus. Toque nós, meu Deus. Toque, Espírito Santo. Assim que o Senhor visitou Elias e deu, meu Pai, pão e água a ele, e o fortaleceu a ele, Senhor. E ele caminhou 40 dias e 40 noites. Faça isso na tua igreja. O Senhor disse que grande e longa seria a caminhada de Elias, e grande e longa será também a nossa caminhada, Senhor. Então nos dá o maná do céu, a água do céu, meu Deus, e fortalece a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.